Fechado. Então tá, muito boa tarde, pessoal, todos bem? Meu nome é Fernando Delfiel, hoje nós vamos falar sobre soft skills. Sem mais demora, deixa eu já colocar o material para vocês, que depois vai ficar disponível aqui no canal para vocês poderem acompanhar. Ok, maravilha. Bom, falar sobre soft skills é uma coisa muito gostosa e eu acredito que essa conversa vai ser uma conversa bem prazerosa, porque nós vamos falar sobre habilidades, nós vamos falar sobre qualidade, sobre como utilizar isso de maneira que a nossa performance no trabalho, a nossa empregabilidade, os nossos relacionamentos interpessoais, eles tenham melhoras, eles sejam realizados com uma qualidade maior do que nós temos hoje e saber principalmente quando é que nós podemos aplicar todas essas qualidades para incrementar os nossos relacionamentos, ok? Antes, deixa eu me apresentar devidamente. Eu sou Fernando Delfiol, tenho 38 anos, eu sou pós-graduado em consultoria empresarial, com MBA em gestão de projetos, e aqui do lado eu tenho todas as empresas, pelo menos mais relevantes, por onde eu passei nessa minha carreira, dentro dessa estrada, e atualmente eu estou trabalhando no Banco Carrefour Soluções Financeiras, atuando como coordenador da área de Customer Success, dando atenção e propagando a cultura de foco nos nossos clientes. E todas essas empresas, cada uma delas me deram um pedacinho de experiência nessa questão de relacionamento, principalmente de construção de carreira. Então eu quero trazer para vocês uma conversa bem bacana sobre isso. E só complementando, além do meu currículo, bem daquilo que eu sou como profissional, eu também sou casado com a Dália, pai da Bia, pai do Lucas, e aqui eu já começo falando de um ponto que é bem relevante. A família, geralmente, é o primeiro lugar onde você consegue exercer, mesmo sem saber, os seus soft skills. As habilidades de comunicação, de negociação, de disciplina, de paciência, tudo isso você acaba exercendo com seus pais, acaba exercendo com seus filhos, acaba exercendo muito com os seus irmãos. Então, é o primeiro grupo social onde você começa mesmo sem saber o que significam cada uma dessas habilidades, você começa a exercitar, a aprender pelo exemplo, e vocês vão acabar identificando dentro do seu relacionamento alguns pontos em que você certamente usa isso dentro da sua casa. Mas, para falar de soft skills, eu preciso deixar bem claro o que são esses skills. A diferença entre o que é um hard skill e o que é um soft skill. Então, eu trouxe a alusão do jogador de futebol, porque acho que fica bem tranquilo. Eu acho que estamos num país onde a maioria das pessoas gosta ou é apaixonada por futebol, mas quem não gosta certamente vai entender esse exemplo. Imagina que o seu clube precisa contratar um jogador. Os hard skills desse jogador são as habilidades técnicas, é a quantidade de gols que ele é capaz de fazer, se ele joga na defesa, quantas vezes ele consegue tomar a bola, quantos quilômetros ele consegue correr, se ele é uma pessoa que tem habilidades tangíveis, se tem qualificações tangíveis, é isso que vai determinar se esse jogador é um bom jogador ou não. Agora, será que esse cara é um bom jogador de grupo? Será que ele é determinado? Será que ele gosta de treinar? Será que ele é um bom líder dentro do time? Será que ele é um cara que resolve o problema, ele assume a responsabilidade? Esses pontos são os soft skills. Eles estão muito mais conectados com a sua personalidade, com o seu comportamento, com os hábitos que você pratica no seu dia a dia e que acabam transformando tudo aquilo dentro da sua identidade. Por isso que muitas vezes nós vemos jogadores excelentes, tecnicamente falando, que não são contratados por qualquer um dos times, porque justamente nós temos uma dificuldade de colocar essas habilidades ou esses déficits de habilidades dentro do grupo para poder funcionar. E aqui eu queria chamar a atenção para um ponto bem interessante. Muitas vezes, quando nós escrevemos um currículo e nós colocamos esse currículo com todas as habilidades e tudo aquilo em que a gente é capaz de fazer,
eu recebo muitos currículos por conta da minha experiência com a Cato, várias pessoas ainda me procuram para saber se o currículo não está legal, para saber se de repente eu tenho alguma vaga ou alguma indicação para fazer dentro do meu network, e quando eu pego o currículo para ler, nós sempre vemos o seguinte: eu tenho várias habilidades técnicas e experiências por onde essa pessoa passou, quanto tempo ela ficou em cada uma das empresas, mas o interessante é que os soft skills são deixados muitas vezes de lado. Então, eu não tenho descrito com frequência se essa pessoa tem um bom relacionamento interpessoal, se ela tem facilidade de comunicação, se ela ela é uma ótima solucionadora de problemas, que muitas vezes a gente acaba contratando pessoas justamente porque a empresa tem problemas ou ela está em crescimento, enfim. São qualidades em que são super relevantes, mas que às vezes não constam na folha que descreve. E aí, a parte mais interessante é que, se eu gostar muito dessas habilidades técnicas e trouxer essa pessoa para fazer uma entrevista, para conversar, conhecê-la um pouco melhor, não é exatamente pelos hard skills que eu vou contratá-la, mas é justamente onde os recrutadores acabam pegando um pouquinho de como é esse comportamento, qual é a postura, tem uma facilidade de comunicação, é uma pessoa desenvolta, é uma pessoa bem-humorada, é uma pessoa carrancuda, como é que ela é? E justamente os soft skills são quem acaba fazendo com que muitos candidatos percam a sua vaga. Ah, Fernando, mas eu não estou procurando emprego hoje, é um problema em que eu não sofro. Ok, só que você também está sendo avaliado constantemente na posição em que você está. Não apenas como empregado, mas também como um colega de classe, como um aluno, como um pai, como um irmão, como um filho. Você constantemente está sendo observado. A gente vai falar um pouquinho mais disso adiante, mas você vai ver como dá para pegar essas habilidades em que a gente vai falar aqui e trabalhar em cima delas, incrementar aquilo que você acha que está um pouquinho com um leque de atenção, e a gente vai trabalhar esses pontos começando agora. Observem esse slide que interessante. Nós temos aí, para aqueles que estão buscando uma posição de liderança, para aqueles que estão concorrendo a um cargo de liderança, eu tenho uma pesquisa do iCIMS, que é um escritório de recrutamento internacional bem grande, que eles trazem que 94% dos recrutadores acreditam que um forte conjunto dessas habilidades ajudam numa conquista de posição de liderança. Agora, se você não estiver ainda atrás de uma posição de liderança, ainda assim tem 3 das principais habilidades que são extremamente valorizadas por um candidato, que inclui solução de problemas, adaptabilidade e gerenciamento de tempo. Vocês já ouviram inúmeras vezes a gente falar sobre o tempo ser o nosso bem mais valioso. Então, quanto mais você consegue resolver problemas de maneira rápida, se adaptar às novidades. A gente está vivenciando uma situação que é totalmente inusitada. A minha geração não vivenciou uma crise parecida com essa. Então, várias empresas precisaram se adaptar rapidamente, adaptar a comunicação, adaptar a forma de se relacionar com seus clientes, com seus produtos. Tem muitas empresas fechando. E qual é a sua capacidade de trazer ideias e se adaptar? E dentro das áreas de negócio, onde habilidades sociais, esses soft skills, eles são mais relevantes, nós temos o atendimento ao cliente, recursos humanos, a parte de vendas, a parte de marketing. Só que aqui, quando eu falo de atendimento ao cliente, eu queria chamar a atenção para uma coisa. Nós não estamos falando apenas de atendimento quando o nosso comportamento é avaliado. Porque vocês já pararam para pensar que os seus colegas de trabalho, que os seus chefes, que os seus subordinados, eles são os seus clientes internos? As áreas da sua empresa com quem você se relaciona são seus clientes internos. Se você os atende bem, então aumentam as suas chances de ter um trabalho reconhecido, de ter uma parceria na hora de executar um determinado projeto, de conseguir a aprovação de uma ideia que você quer tirar do papel e você acredita que vai ter um benefício para a empresa e posteriormente você venha a ser reconhecido. Então são pontos muito relevantes que nós temos para poder cuidar e vamos trabalhar cada um desses principais temas agora. Então, primeiro ponto. Se você está se sentindo já agora, fala, poxa, Fernando, mas tem algumas coisas em que eu acho que não dá para eu aprender. A gente já começa a mudar e trabalhar. Eu vou abordar esse tema de uma maneira muito superficial, que é o Long Life Learning, que significa basicamente que você tem condições de continuar aprendendo durante toda a vida.
Isso significa que vale a pena você investir nessas habilidades que ainda talvez você não tenha muito desenvolvida, de você trabalhar esses pontos, continuar aprendendo para melhorar como profissional, melhorar como pessoa, e você vai fazer isso durante a vida inteira. Antigamente, nós tínhamos uma situação onde um determinado graduando, ele se formava como um médico, e essas habilidades dele durante o período de graduação, pelos longos anos de estudo, eram suficientes para garantir a empregabilidade, eram suficientes para garantir a confiabilidade em cima do trabalho que ele executava, mas hoje não é mais assim. Então, hoje você precisa continuar se atualizando. E é o que eu estou trazendo aqui agora, é um ponto extra para que você busque se aperfeiçoar no decorrer da sua carreira, ok? Vamos imaginar o seguinte, que lá atrás você tinha uma necessidade, e essa necessidade você conseguia, com poucos recursos, você conseguiu atingir. Só que você precisa de uma evolução. Se você está no começo da sua carreira, talvez apenas ter um currículo bacana, ter uma situação apresentável no momento da entrevista, seja suficiente para você conseguir um trabalho. Só que você precisa evoluir. Do mesmo jeito em que lá atrás a gente conseguia matar a nossa fome cozinhando um miojo, quando não tinha ninguém para fazer essa refeição para a gente, e hoje em dia, se você quer conquistar alguém, se você quer preparar um jantar, se você quer encantar, porque você já passou dessa fase, certamente você não vai fazer um macarrão em 3 minutos, você vai caprichar um pouquinho mais, ok? Então, vamos seguir aqui. Primeira recomendação de livro que eu quero trazer para vocês, da Carol Dweck, é um livro falando sobre o mindset, que é justamente onde ela traz dois perfis de mindset. Um mindset que é um pouco mais acomodado, onde a pessoa entende que ela não tem condições de incrementar os seus conhecimentos ou de crescer com isso, mas outra pessoa tem um mindset de crescimento, e aí ela tem vários e vários exemplos de como você consegue incrementar esses seus conhecimentos de uma maneira bastante produtiva, de uma maneira bastante assertiva, mostrando que você é capaz, sim, de atingir esse long life learning e de ter melhores resultados em tudo aquilo que você se predispõe a fazer, ok? É uma ótima leitura. E aí vamos falar um pouco sobre os 5 principais. Eu trouxe só 5, pessoal, mas são muito mais. 5 grupos de habilidades em que a gente vai decorrer ao longo dessa apresentação. Não está em ordem de importância, mas eu gosto mais de algumas delas. A de comunicação, para mim, é uma das principais. Mas tem várias outras habilidades, eu vou dar algumas referências de onde vocês encontram um pouco mais desses temas adiante, ok? Então, primeiro deles, comunicação. Eu acho que é a mais importante de todas, porque o ser humano é um animal sociável, a gente precisa conversar, a gente precisa interagir. Então, não importa qual é a posição em que você está, você tem que se comunicar de uma maneira eficaz com as pessoas com quem você interage. Precisa fazer isso, para evitar desentendimentos, para evitar confusão, para evitar que uma mensagem seja mal recebida, você precisa fazer esse tipo de coisa. E quais são as principais habilidades que eu enxerguei aqui dentro de uma lista enorme de comunicação e que nós precisamos valorizar? Primeira delas, negociação. Negociar é algo da vida. Eu não estou falando aqui de um momento de compras, eu estou falando que você negocia muitas vezes a prioridade de uma coisa que você precisa fazer. Você negocia quando recebe uma tarefa e você sabe que não vai ter tempo para poder executar. Você negocia o tamanho disso, você negocia os recursos que você tem, você negocia a sua capacidade de entregar alguma coisa, você negocia o tempo todo. Então, desenvolver, ler a respeito, buscar vídeos a respeito, audiobooks, buscar podcasts que falam sobre o tema, é de extrema importância. Observar pessoas que se comunicam no momento de uma negociação também é super relevante. É o número 1 na minha lista do item comunicação. E aí a gente já passa para o segundo de algo em que eu estou exercitando aqui agora, a comunicação verbal, que é você falar no momento adequado, você falar de uma maneira convicta, você não ter medo de falar em público, de você conseguir expor as suas ideias, e aí você já começa a perceber alguns momentos de destaque. Por exemplo, quando você fala de falar em público, aí lembramos do momento da graduação, a gente lembra até daqueles trabalhos que fazíamos em grupo no colégio.
alguém tem que falar lá na frente. Quase ninguém queria ir, quase ninguém quer se expor. Mas é essa exposição que vai virando um exercício, e esse exercício vai te levar a melhorar a qualidade da sua comunicação verbal. Quanto mais você tem capacidade para poder falar e exercitar isso, melhor fica a sua comunicação. Aí, obviamente, a gente também tem que observar outros valores a respeito dessa comunicação. Então, vamos falar sempre com clareza, e a clareza envolve não apenas você achar que falou de uma maneira em que a pessoa entendeu, mas você fazer perguntas no momento certo para garantir que aquela mensagem foi entendida. E aí a gente puxa alguns outros pontos de falar com confiança, porque quando você vai transmitir uma mensagem, se você fala com insegurança, automaticamente todo o crédito da sua mensagem você tira, e isso é uma coisa totalmente viável para que você aprenda, ok? Você pode procurar por cursos, você pode procurar por técnicas de comunicação verbal que vão trazer esses pontos. O item 5, humor. Importantíssimo você ter humor. Aliás, deixa eu abrir aqui uma coisa, ó, acho que eu estou ficando muito escuro, deixa eu ver se melhora um pouco. Agora sim. Ou não, ficou horrível. Vamos lá. Humor. Eu estou vendo aqui pela minha telinha do YouTube que eu estou ficando muito escuro, mas esse ambiente do home office ele não é o mais adequado do mundo. E eu brinco com isso. Muitas vezes em que a gente está falando, está fazendo alguma palestra, alguma coisa, às vezes a minha filha vem aqui e vê o que está acontecendo na câmera, no meio de um meeting. E assim, antigamente isso era visto de uma maneira totalmente errada. Isso era visto como uma coisa que atrapalhava. Mas agora não, a gente brinca com essa situação, dá tchauzinho na câmera, a gente se adapta a isso, faz piadas. Às vezes as reuniões estão tensas, o clima está pesado, a negociação não está fluindo, e às vezes você solta uma piada. Obviamente, tenha bom senso, não brinque com assuntos muito perigosos. Você faz uma piada, você consegue avançar, você quebra o gelo, você consegue fazer com que aquele clima tenso, ele abaixe, e aí talvez as pessoas voltem a conversar de uma maneira um pouco mais descontraída, às vezes concessões são construídas, e assim por diante. Vamos falar rapidamente de networking. Quantas pessoas da sua rede de relacionamento você tem falado recentemente? A gente está agora, basicamente, tem muita gente que está trabalhando em home base, em home office, como eu estou fazendo aqui agora. O tempo todo que eu estava no trânsito, agora eu tento dedicar a estudar, fazer alguma outra coisa nesse sentido, mas eu sempre separo um pouquinho do meu dia para mandar uma mensagem para algum colega, para algum amigo, para alguém que trabalhou comigo, que fazia tempo que eu não conversava, para tentar resgatar contato, para manter o seu networking ativo. Afinal de contas, são essas pessoas em que vão se lembrar de você quando aparecer uma vaga na empresa delas, são essas pessoas em que vão se lembrar de você no momento de te inserir em algum projeto. É super relevante você manter sempre o seu networking ativo, e às vezes você é só o elo de ligação, né, entre alguém que tem uma demanda relevante e alguém que tem condições, ou que tem a necessidade de atender a essa demanda. E aí você só faz o elo, o seu networking se fortalece um pouquinho mais. Item 7, escuta ativa. Isso é difícil de exercitar, eu estou treinando bastante, a minha esposa vive me cobrando isso. Escuta ativa significa você não apenas dedicar um tempo parado do lado de quem está se comunicando com você, mas efetivamente você está prestando atenção no que está sendo dito, a ponto de conseguir interagir, colaborar com essa conversa e não fazer apenas com que seja um monólogo que vai ser jogado fora depois de que essa conversa for encerrada. Então, isso é super relevante. E aí, por último, paciência. Faz parte da comunicação. A gente escuta muito que temos de ser pacientes, temos que ser resilientes, e se você não tiver paciência, você não consegue, às vezes, quebrar barreiras de comunicação em que são super relevantes. Se você está tendo uma conversa difícil, às vezes você tem que ser quase um enxadrista, de aguardar, de pensar a melhor estratégia, de tomar cuidado com o que você vai dizer, para você, quando for falar, no momento certo, você abordar com o tom correto, com o questionamento correto, de você ir exatamente até onde você pode, de uma maneira assertiva, e às vezes você consegue melhorar e quebrar um pouco essas barreiras de comunicação que acontecem com muita frequência. Beleza?
Vamos avançar para o próximo. Gestão de tempo. Poxa vida, nós somos muito cobrados a respeito de fazer as coisas de um jeito mais rápido, de fazer cada vez mais depressa, cada vez com mais eficiência, a gente tem que correr. A sensação é que o mundo agora, durante esse período de isolamento, parece que deu uma pausa, mas antes parecia que ele estava rodando numa velocidade dupla, de tão rápido em que as coisas iam acontecendo. Só que tem um ponto aqui que é bem bacana. Gestão de tempo, ela vem muito atrelada à atenção aos detalhes. Não adianta nada você fazer tudo correndo, você fazer com a velocidade absurda, se de repente você não consegue entregar um detalhe importantíssimo e esse detalhezinho, que às vezes é bem pequeno, ele tira a qualidade de todo um trabalho que você está fazendo, ok? Pode ser uma coisa boba, você faz um baita no relatório, se você errou algum slide, se você errou um título na apresentação, se você errou alguma data, se você errou um ponto com uma vírgula, já era. Às vezes você descredibiliza todo um estudo, todo um trabalho apresentado, todo um esforço que você realizou por conta dos detalhes. Então, a gente tem que equilibrar as coisas. Então, a organização em relação ao seu trabalho, ela é muito importante. Eu não sei se vocês conseguem enxergar aqui algumas coisas que eu coloquei na minha parede. Eu costumo me organizar usando muito Kanban, usando muito post-it. Então, a minha parede é lotada de post-its. Eles me ajudam a me organizar, a manter o foco naquilo que eu estou fazendo. Tem inúmeras ferramentas para que você se organize. Você pode usar o Kanban, pode usar a lista de tarefas, pode usar o caderno. Se você fala, não quero usar ferramenta nenhuma, quero usar apenas a minha memória. Bacana. Eu não consigo. Só a memória? Não funciona para mim. Memória é o quinto item lá. E imediatamente eu nem me lembrava deles, ó. Tem que ter tudo anotado, senão não funciona. E aí essa questão, manter o foco naquilo que você está fazendo. A gente usa muito uma frase lá na nossa empresa, de que é para quando várias pessoas têm muitas ideias, e às vezes nós começamos a trabalhar nessas ideias, transformá-las em projetos, e aí recentemente nós fomos pontuados, como um todo, né, como um grupo como um todo, foi chamada a atenção de que nós temos muitas iniciativas, nós temos poucas acabativas. Se você começa alguma coisa, tente terminá-la. E o foco ajuda muito nisso. Quantas vezes nós somos distraídos porque o WhatsApp, ele chamou a gente lá no cantinho, porque alguma mensagem chegou, e aí a gente perde o foco, começa a ler um e-mail e abandona o trabalho. A gente tem que manter o foco, ok? Poxa, Fernando, mas eu vou ficar bitolado, vou ficar vidrado no meu trabalho 100% do meu tempo? Não. Você pode abrir um espaço dentro do seu dia para que você possa relaxar um pouco, para que você possa incrementar o seu networking, para que você possa estudar um pouco, e isso requer planejamento. Então, eu acho que muitas pessoas elas foram obrigadas a se adaptar a respeito dessa questão de planejamento, agora em que estamos trabalhando em casa, que as crianças também estão em casa. Então, antes, a minha única preocupação era ir até o meu escritório e trabalhar durante 9, 10 horas, 8 horas por dia. Agora, a situação não é muito mais assim. Eu tenho que ficar aqui, me revezar com a minha esposa dos cuidados de casa, revezar com ela os estudos da minha filha, eu tenho que tomar conta para que o ambiente não tire o meu foco, então eu tenho que fazer um planejamento adequado para que essa nova rotina funcione bem na minha casa. O ambiente precisa estar preparado para isso, então tudo isso é planejamento. Planejamento somado à gestão de tarefas, onde você tem que saber qual é a tarefa que você vai fazer primeiro, entre todas elas. Tem pessoas em que tem uma produtividade maior, começando pelas tarefas mais fáceis do dia. Então, ela começa com uma lista de coisas para executar de uma maneira mais simples, termina várias dessas coisas, fica com uma sensação bacana de dever cumprido, porque ela está conseguindo andar no dia, e aí ela pega uma tarefa que é mais difícil e tenta executar no decorrer do dia até que aquilo seja terminado. Geralmente, por conversas que a gente vem tendo, por estudos que eu acompanho, você deveria começar sempre pelas tarefas mais difíceis, porque senão, primeiro ponto, você pega uma coisa pesada para fazer no fim do dia, precisa ser entregue hoje, cara, se não der tempo, você vai ficar fazendo hora extra. Vai extrapolar o seu tempo. Agora, se você precisa de uma ajuda para fazer essa tarefa complexa, e você deixou ela bem para o fim do dia, e fala, não ligo de fazer hora extra, eu vou até eu conseguir. E aí você precisa de ajuda de alguém.
Só que o expediente dessa pessoa já acabou um tempo atrás. E aí, como é que você vai pegar ajuda? Às vezes essa tarefa acaba ficando para o dia seguinte, e aí não dá para você fazer. Então comece pelo que é mais difícil. Experimenta isso durante um tempo. Às vezes funciona, hein? Quinto item, memória. Ter de cabeça, já memorizado, os pontos mais relevantes a respeito do que você está trabalhando, dos projetos que você está envolvido, de quais são as suas prioridades, daquilo que você precisa entregar, precisa fazer, quais são os passos que você precisa executar para poder fazer com que o seu trabalho flua, eles são excepcionalmente importantes para justamente te dar velocidade. Se você o tempo todo que vai executar uma atividade precisa consultar um manual, espera só um instantinho, deixa eu ver como é que isso funciona. O tempo todo você vai perder algumas pequenas janelas e essas janelas vão prejudicar o trabalho como um todo. Tem esse número de cabeça. Geralmente a gente vê um destaque muito bacana a respeito disso quando nós temos uma situação de reuniões ou de apresentações onde alguém tem uma dúvida. Poxa, mas será que tal item é importante? Será que tal número, ele é esse mesmo? E aí, quem está participando, que tem memória, que tem um raciocínio rápido, ele já consegue rapidamente identificar isso, ele já levanta a mão e fala, olha, esse número está correto, esse número está incorreto, eu preciso verificar, eu sei que tal pessoa está trabalhando nesse ponto. Essas pessoas se destacam com muito mais facilidade, ok? Sexto ponto, senso de urgência. Cara, esse aqui é excepcional. Senso de urgência é você receber uma atividade para executar, ou você ter uma ideia e você conseguir saber qual delas eu faço primeiro. E o principal, alguém chega te entregando uma pilha de papel. Cara, você precisa resolver isso para mim. Não preciso. Não preciso porque o que eu estou fazendo, ele é mais urgente e aí você ter os argumentos que vão defender o que você está fazendo. Agora, o que nós vemos no mercado é uma quantidade muito grande de pessoas em que, não tendo o senso de urgência, elas assumem as duas tarefas que são urgentes. Uma era urgente para você, a outra era urgente para o outro. E aí você assume as duas. Você vai dar conta de fazer as duas? Será? Dentro da sua organização, dentro do seu planejamento, cabe abraçar essa nova atividade? Então, você soma com coisas que nós já falamos. Será que não é a hora de você fazer uma negociação e combinar, olha, eu posso ver esse ponto amanhã? Posso responder essa mensagem para você amanhã? Será que eu consigo ajustar? Ou será que você poderia pedir ajuda para uma terceira pessoa e não para mim, porque nesse momento eu tenho A, B e C para poder fazer? Isso é senso de urgência, ok? E o último item que eu destaquei é a questão do equilíbrio. Nós não somos máquinas, nós somos seres humanos. Nós precisamos de um tempo de lazer, um tempo produtivo de trabalho, um tempo de estudo, um tempo de descanso adequado, tempo para nos alimentarmos. Mas eu converso com muita gente que tem trabalhado muito mais porque está de home office. Muito mais. Agora eu não tenho mais tempo para almoçar. Agora eu estou tomando café com a caneca em cima do meu notebook. Agora eu estou ficando até muito mais tarde no trabalho. Então, isso às vezes atrapalha bastante, porque como é que você vai conseguir ser produtivo durante um longo período de tempo? Quase impossível. Então, tem equilíbrio naquilo que você está fazendo. É super importante. Vamos falar agora de solução de problemas, ou de problem solving. Você ser criativo, ter capacidade de resolver problemas, encontrar soluções, isso é muito valorizado. E é engraçado que eu brinco com algumas vezes, quando você está conversando com algum colega, e aí ele vem e demonstra um cansaço, você fala, poxa vida, eu estou cansado de problemas. Amigo, se a empresa não tivesse problemas a serem resolvidos, você não estaria empregado, ela estaria andando sozinha. Ela não precisaria de você lá, seria uma atividade autômata. Então, você é contratado muitas vezes justamente para resolver um problema. Às vezes é um bom problema, tipo, a minha capacidade produtiva está menor, eu preciso chamar mais colaboradores para poder aumentar a minha capacidade de entrega. Legal, você está ajudando a resolver um problema. Às vezes é uma situação que parou a produção. Como é que eu faço para resolver isso? Entrou uma lei nova, entrou um regulamento novo. O que eu faço agora? E aí você vê muitas adaptações. Eu volto naquele exemplo de que a situação de isolamento do Covid fez inúmeras empresas mudarem a sua maneira de pensar, a sua maneira de entregar, a sua maneira de produzir, porque eu tenho que arrumar a mão de obra de outros lugares, as pessoas têm que se adaptar rapidamente e trabalhar via home office.
você é contratado para isso. E quanto mais você se desenvolve e toma a frente para resolver o problema, mais destaque você acaba tendo. Quer uma pessoa em que rapidamente vocês vão identificar como sendo hábeis na solução de problema? Feche os olhos agora e tenta se lembrar de alguma coisa que você precisou de resolver para qualquer assunto aleatório. Sei lá, eu tenho uma dúvida de Excel, preciso construir um gráfico que me mostre A, B e C, preciso fazer uma apresentação no PowerPoint. Para quem que vocês perguntam? Ok, pode ser o Google, eu entendo. Mas, geralmente, tem uma pessoa dentro de cada empresa que você procura para resolver problemas porque ela é boa nisso. E essas pessoas, geralmente, são mais bem pagas. Não é verdade? O que a gente tem de característica nessas pessoas? Geralmente, elas têm um pensamento muito analítico. Elas conseguem observar o problema de diversos ângulos, elas conseguem avaliar o problema de uma maneira adequada. Elas têm um raciocínio lógico, elas observam e pensam rapidamente em como chegar a determinada solução, a mais rápida de todas, a mais rápida possível dentro daquele cenário. É aquela pessoa em que você, às vezes, está falando, poxa, nós precisamos de construir uma área nova de delivery para minha empresa, porque eu não consigo vender mais agora que nós estamos, o cliente não pode vir até mim, o que eu faço? É aquela pessoa que vai levantar a mão e falar assim, será que não dá para contratar esses serviços de delivery que já estão prontos, ao invés da gente construir tudo do zero, contratar entregadores, etc.? Será que cabe essa solução? É alguém que rapidamente vai ter aquele clique e vai perceber essa situação. E geralmente isso vem muito do terceiro ponto, que é a observação. É uma pessoa que observa o que está acontecendo, ela tem uma noção ampla de qual é o cenário de onde ela está situada, e com base nessa observação, ela consegue trazer as melhores ideias. Aí sim, em que a gente consegue perceber isso. Isso também tem bastante uma questão de visão perspectiva, que é um tal de reframing. Reframing é um termo em que a gente usa quando você pega um problema enorme e aí você fatia esse problema em pequenos problemas. Fica mais fácil de você resolver se o problema for menor. Então, poxa, eu preciso adaptar essa questão da minha empresa para poder fazer entregas. Não sei quantas entregas eu consigo fazer por dia. Será que eu vou conseguir entregar para todo mundo? Será que a minha entrega ela vai chegar dentro do prazo? Calma. Você já tem um entregador? Você já tem uma empresa? Você já tem um contato? Vamos por partes. Primeiro a gente consegue um entregador. Depois a gente conta para ele quais os nossos problemas. Depois ele me traz as soluções onde ele pode me atender. E talvez tudo aquilo que você estava preocupado para o final, várias dessas coisas ele já traga uma solução, porque você não é o único que tem problemas disso. Às vezes outros clientes dele também têm e ele já tem uma plataforma, já tem alguma solução que a atenda. Ok? E às vezes você precisa justamente fazer esse quinto item, questionamento. Quando você recebe um problema para cuidar, às vezes esse problema ele precisa de mais detalhamento, de um aprofundamento, de você entrar a fundo dentro dele para poder entendê-lo. E quando você recebe, resolve isso aqui para mim, e você assume, às vezes você fica com um problemão na mão. Mas aí, às vezes, você consegue trazer alguns questionamentos, onde você questiona quem te traz o problema, questiona quem vai receber a solução, que tipo de solução é esperada, uma questão de alinhamento de expectativa. Isso é excepcional. Saber o que a pessoa espera receber com aquela solução ajuda muito a entregar a melhor solução esperada. Então, quem nunca fez um relatório em que precisou ser refeito? Quem nunca entregou alguma coisa em que precisou ser melhorado? Será que se a gente colocar alguns questionamentos dentro dessa entrega, será que a gente pode ter mais detalhes? E é uma coisa engraçada que a gente vê isso acontecendo muito em gincanas, quando tem gincanas corporativas, eu já participei de algumas, e aí muitas vezes o grupo que consegue entregar aquela meta dentro dessa gincana são grupos em que perguntam mais, porque ele entra mais no detalhe. E aí que a gente sempre escuta, poxa, está no regulamento? Será que eu posso fazer dessa forma? Não sei, alguma coisa no regulamento está te barrando? Se não está te barrando, talvez você possa fazer. São justamente essas pessoas em que têm uma maior facilidade em solucionar problemas. O Design Thinking, que é uma coisa que ajuda absurdamente, é um conceito que está sendo trazido,
que já não é novo, né, mas muitas empresas ainda não aplicam. Enquanto antes você conseguir aprender e aplicar isso dentro da sua empresa, você vai se destacar com isso, que é justamente de você conseguir transportar para um plano visual a solução que você pretende aplicar. Então, ele pega vários desses itens anteriores e você consegue colocar dentro de um Canva, você consegue colocar dentro de uma matriz, dentro de um gráfico, dentro de uma estrutura, e você consegue solucionar. O mais básico, que eu acho que eu deveria até ter colocado aqui um exemplo dentro do material, mas se vocês colocarem no Google, vai ser super tranquilo de vocês encontrarem, é uma matriz de esforço versus resultado. De você pegar vários problemas que você precisa resolver dentro da sua empresa, ou às vezes dentro da sua própria vida, e você faz uma matriz onde você coloca um eixo, o resultado daquilo, e no outro eixo, no eixo Y e no eixo X, você coloca qual é o esforço, e aí você fala, poxa, então vamos lá, alguma coisa em que eu vou ter um alto resultado com baixo esforço, é onde eu vou focar. E aí, exatamente nesse ponto em que você consegue chegar. Esse é só um exemplo, tá? Tem inúmeros em que você avalia através das técnicas de Design Thinking. E aí eu trago de novo a questão da negociação. Às vezes você tem a solução, mas você precisa negociar com alguém para que ela saia do papel. Então, são habilidades em que às vezes acabam ajudando em dois problemas. Ok? Liderança. Liderança. Não importa o tamanho da empresa, do negócio, eu até abro um pouco mais aqui, do ambiente social onde você está. Você sempre terá situações onde você pode ou não exercer liderança. E aí pensa assim, ó, se dentro da sua sala de aula, se dentro da sua empresa, alguém desse um problema enorme para você resolver agora, geralmente, tem uma ou duas pessoas que são aquelas pessoas que fazem assim, tá, pessoal, vamos lá. E ela começa a organizar esse grupo. São pessoas em que chamam para si essa responsabilidade. Não tem muito isso? Vocês conseguem imaginar quem são essas pessoas dentro do seu ambiente? Quando junta na hora de... Às vezes não é um problemão, tá? Não é um problemão. Mas quer ver um exemplo super bobo, que a gente vê isso acontecendo com muita frequência? Pelo menos antes do Covid, né? Descem 10 pessoas para almoçar. E aí? Um gosta de japonês, um gosta de comer italiana, o outro gosta de churrasco, o outro queria só ir no shopping, vai cada um para um canto dentro da praça de alimentação, mas geralmente tem uma ou duas pessoas que falam, então, pessoal, as opiniões são A, B, C, D e E, vamos fazer uma votação? Ou vamos para tal lugar, quem gostaria? Ou às vezes ela faz só o diferente, ela sai andando. E aí, de repente, todo mundo começa a ir andando atrás dela. E ninguém nem sabe para onde está indo almoçar. Juntam um ou dois, saem andando. Esses caras são os líderes. Repara isso. Então, você vai ter a oportunidade de exercer esse tipo de liderança. E essas habilidades, elas são muito valorizadas se você estiver procurando um trabalho na área de gestão ou se você quiser uma promoção, um reconhecimento na área de sucessão. Tem pessoas em que se tornam líderes dentro dos seus grupos, independente do cargo onde elas estão. Isso é uma coisa que é visível. Então, você deve pegar as habilidades de liderança, tentar desenvolver se essa for uma ambição que você tem para a sua carreira. Se você já é líder ou não, você precisa fazer uma boa gestão de pessoas. Você precisa tratá-las com respeito, valorizar os seus pontos fortes, ajudá-la a desenvolver os seus pontos fracos, fazer com que ela execute atividades onde os pontos fracos que ela tem não atrapalhem as entregas dessa atividade. Isso é muito tranquilo de você identificar para algumas dessas atividades. Você pega uma pessoa em que é ótima, ela fala com todo mundo, ela é super benquista na empresa, ela se comunica bem, mas ela tem uma dificuldade com números, ela não consegue trabalhar com exata, ela não tem uma boa memória para trazer cálculos de cabeça, etc. Aí você vai lá e coloca essa pessoa para trabalhar fazendo uma tarefa repetitiva, super concentrada, sei lá, vai bater nota fiscal dentro do financeiro. Cara, essa pessoa vai se sentir como se estivesse dentro de uma jaula. Ela não vai conseguir executar o trabalho dela. Vai faltar espaço. Então, você identificando, cara, eu acho que ela ficaria melhor em uma outra posição, onde ela vai conversar um pouco mais, ela vai se relacionar um pouco mais, e eu pego essa habilidade e eu dou para uma pessoa um pouco mais introspectiva, uma pessoa mais focada, e assim anda. Só que fazer isso é legal, só que você precisa ter tomada de decisão,
que é para você pôr o dedo no problema e ajudar a resolvê-lo. Você delegar a solução, delegar um peso para que as pessoas possam pedir ajuda ou executar algo sem pedir ajuda. Tudo isso depende. Então, você supervisionar o trabalho que está sendo realizado, você encorajar as pessoas que estão fazendo um bom trabalho, você encorajar ainda mais aquelas em que você sabe que são capazes de fazer um bom trabalho, mas não estão conseguindo alcançar. E aí, quando você encontra duas pessoas em que têm características muito divergentes, e às vezes elas entram em conflitos, você tem que fazer a solução, sendo o líder da área, sendo o líder natural dessas pessoas, você pode ser o mediador da solução. Soma com as outras atividades que a gente falou lá em cima, com as outras habilidades. Ser uma pessoa que soluciona os problemas também inclui isso, resolver conflitos pessoais. Fazer a gestão dos talentos, de identificar potenciais, pessoas que venham a ser promovidas, dar desafios novos para essas pessoas, ser absurdamente humilde, isso é super relevante. Você muitas vezes alcançou uma posição de liderança porque você precisou do apoio de pessoas que te ensinaram, você precisou do mentoring de alguém que te acompanhou, que te ajudou a fazer as correções dos pontos em que você tinha uma deficiência. Então, agora é a sua vez de fazer a mesma coisa. Mantenha a humildade, não seja como uma daquelas pessoas de, eu estou na posição de cima, então é do jeito que eu mandei e você vai fazer. Coloque o jeito que você deseja que as coisas sejam feitas de uma maneira em que as pessoas comprem a sua missão do porquê aquilo é o melhor. Ou deixe claro, olha, nesse momento, eu acredito que vocês ainda não estão conseguindo enxergar o todo, ou eu só tenho pressa para que as coisas sejam entregues agora, depois da entrega dessa atividade, eu sento com vocês, mostro por que essa decisão foi tomada, qual é o cenário por trás que vocês não estavam conseguindo ver, confiem em mim, executem agora, a gente conversa depois, e aí faça esse trabalho de voltar e dar o feedback, de mostrar essas atividades para cada uma dessas pessoas. Por último, trabalho de facilitação. Eu acho que de todas as características de um líder, essa é uma das que eu mais gosto. O líder é o cara que ajuda você a resolver o seu problema. Quando você alcançou o seu limite, você não consegue mais andar a partir dali, você se sente preso e você conta para o líder e fala, cara, eu vou falar com alguém, eu vou trazer esse problema, eu vou negociar isso dentro do meu nível de hierarquia, eu vou comprar o recurso que você precisa, eu vou te dar mais tempo para que você execute essa tarefa, ou eu conheço um jeito mais fácil de fazer aquilo que você está tentando, então está aqui um jeito de eu facilitar o seu trabalho. O líder, geralmente, ele facilita muito que as entregas dentro do time, elas aconteçam. E aí, falando do último ponto, ética profissional. Isso é muito importante. Porque, primeiro, nós estamos num momento de observação constante. E olha só, eu trouxe um exemplo aqui de um médico usando essa máscara. Por quê? O exemplo dessas pessoas trabalhando fala muito mais do que as palavras, vale muito mais do que simplesmente eu postar alguma coisa em rede social, etc. A ética daquilo que você está executando mostra não só a sua competência, mas mostra seu caráter, a sua dedicação, mostra as suas atitudes, mostra o quanto você pode valorizar o trabalho que você faz com os seus valores mesmo, com seus valores internos, muito mais do que apenas pelo dinheiro ou pelo sentimento em que você tiver. Então, falar sobre integridade é algo super relevante, de você tomar sempre o cuidado de observar as regras do jogo, saber se aquela atividade que você está trabalhando naquele momento, se aquela atividade que você vai entregar, se ela infringe alguma regra e dá um passo para trás, fala, peraí, isso aqui a gente não pode fazer, será que eu preciso de ajuda? Aí você vai todas as habilidades anteriores, será que tem alguma outra forma? Será que eu consigo negociar com alguém um outro jeito de eu conseguir entregar isso daqui, para que eu não não fale nesse ponto, para que isso não fira a minha integridade? Esse é um ponto importantíssimo. Segundo ponto é o senso de propósito. Eu vejo muito para essa questão dos profissionais da saúde que estão atuando hoje. Eles têm um senso de propósito, o senso deles é de cuidado, o senso deles é de superar muitas vezes as dificuldades, as faltas de recursos, para trazer para esses
doentes, esses pacientes, trazer um conforto, trazer uma situação favorável à cura, de dar um conforto para os familiares. É um senso em que, às vezes, foge até do nosso entendimento, porque colocam suas vidas em risco e etc. Talvez a situação em que você esteja trabalhando agora, ela não exija esse nível de envolvimento, mas você está servindo alguém em um restaurante, você percebe que, de repente, aquela comida que foi colocada dentro do prato, se você vai entregar ela na mesa, você fala, poxa, isso aqui está mal disposto, não foi feita com a dedicação adequada, foi só colocado aqui, o que será que o meu cliente vai achar disso? E aí você, pelo propósito de dar satisfação para o meu cliente, eu vou voltar com isso para a cozinha, vou lá avisar o cliente, vai demorar só um pouquinho mais, mas vou fazer um trabalho bem feito. Isso envolve o seu propósito, envolve também o terceiro ponto, que é a dor de dono. Você se preocupar com o negócio em que você está inserido, como se fosse seu, cuidar dele como se fosse seu. Tem muitos profissionais em que eu já acompanhei durante toda a minha carreira que foram promovidos justamente por causa disso, que conseguiram um crescimento justamente porque se comportam como se a empresa fosse dele. Aquelas pessoas em que de vez em quando veio algum problema acontecendo na empresa, poxa, eu não consigo atender o meu cliente dentro dessas características de trabalho, isso é um absurdo. Pessoas que usam a palavra isso é um absurdo geralmente têm dor de dono. Elas trazem isso quase que para o pessoal na hora de resolver, porque é como se a empresa fosse realmente delas, e elas querem ver esse problema resolvido. Só que tem um ponto de atenção. Você não pode levantar o dedo e apontar para ninguém e falar, isso é um absurdo que você está fazendo, etc., sem considerar os valores anteriores em que a gente já conversou aqui, de saber conversar, de falar com clareza, de ter uma postura adequada, ok? Senão, você vai ser só a pessoa que cria um barraco, usando uma dor de dono que talvez você nem seja o dono daquele lugar e não esteja no lugar de fala para isso. E o quarto item é bem interessante. Resiliência. Resiliência fala sobre, às vezes, você está na outra posição, na pessoa que está recebendo essa mensagem, que às vezes pode não ser muito positiva. Às vezes uma mensagem negativa, trazida de uma forma errada, ela pode colocar em risco a sua carreira. Então, eu já vi muitos profissionais que elas tinham capacidade, tinham habilidades para poder, às vezes, subir um degrau, para elas galgarem algo a mais dentro daquela empresa, e aí a pressão sendo muito forte, as cobranças sendo muito fortes, elas acabavam, em algum momento, ela fala, eu não quero mais isso. Então, ela vira a mesa, joga os pratos longe, fala, não quero mais, vou procurar outra coisa. Às vezes, faltava só isso aqui, para elas conseguirem uma promoção, para elas conseguirem alcançar aquilo que era tão desejado. Então, eu acho que para esse ponto de resiliência é algo bastante pessoal de você saber até onde você consegue aguentar. Pense quantos boxeadores não tomaram muitos socos no corpo todo, e aí falaram, eu não aguento mais. E aí ele decidiu aguentar mais um pouquinho e de repente ele ganhou aquela luta por pontos, ou ele acertou um golpe e ele ganhou por nocaute. Pense o quanto você consegue aguentar ainda, tá? Me lembrou do filme do Rocky, ele dando aquele sermão pro filho. Excelente referência também. Quinto item, responsabilidade. Seja responsável com as suas entregas. E aqui, eu acho que todo mundo consegue ter com clareza uma questão de responsabilidade, no sentido de eu tenho que entregar as coisas da maneira mais adequada, eu tenho que fazer o meu trabalho da melhor forma, mas eu queria chamar a atenção para um ponto dentro da responsabilidade em que às vezes a gente vê de lado, que é a transparência por trás dessa responsabilidade, de quando você erra, você não deixar que todo um time seja prejudicado por causa disso, mas você levantar a mão e falar, olha, esse erro foi meu, eu já estou aprendendo com ele, eu estou me adaptando a ele, eu não vou mais cometê-lo. E aí você tira essa carga do restante. É uma atitude que também envolve liderança, também envolve coragem, mas você ser responsável pelos seus atos, isso é de extrema importância. Sexto ponto, inteligência emocional, eu acho que ele é meio que um agrupado de tantas outras qualidades em que a gente falou aqui, de você ser resiliente na hora certa, de você aguentar a pancada na hora certa, só que, tal como o exemplo do boxeador, tem hora que você tem que contra-atacar, tem hora que você tem que colocar a sua posição, e saber diferenciar que hora você faz uma coisa, que hora você faz outra, depende muito de inteligência emocional. Então, tem muitas referências na internet, de cursos a respeito, em que você pode buscar ler livros inúmeros de autoajuda falando sobre inteligência emocional. Então, busquem referências sobre isso, que talvez seja uma área onde vocês podem começar
para poder desenvolver não só essa, mas várias das outras qualidades que a gente falou. Outro ponto importantíssimo, disciplina. Disciplina é algo em que é difícil de se conquistar para quem não tem, é difícil, eu sei. Quem está aí agora, que quando começou a quarentena, falou, poxa vida, agora que eu tenho mais tempo em casa, eu vou treinar todo dia. Será? Poder até aqueles 10 segundos para culpa abraçar vocês. E a Netflix? Tá gastando muito? Eu também tô. Vamos melhorar isso, Vamos lá, disciplina. Disciplina é algo em que dá para se desenvolver, tem inúmeras formas de você trabalhar, você ser um pouco mais organizado em termos de planejamento, em termos de colocar as atividades que você quer fazer, de você tirar da frente aquilo que você não quer fazer. Isso faz toda a diferença para que você seja uma pessoa um pouco mais disciplinada, ok? Tem até uma referência aqui falando sobre isso já já. E aí, o último item dessa lista, competitividade. Competitividade não significa que você vai querer ganhar a qualquer custo, mas significa em que você vai ter a habilidade para trazer a sua vontade de fazer melhor para frente, sem ferir aqueles que estão competindo com você, sem machucar o colega do lado, que às vezes está batalhando também por uma promoção, está batalhando por uma vaga, sem humilhar ninguém. É você ser competitivo, é você conhecer as regras do jogo e você jogá-los da melhor forma possível, sem impedir que o adversário também jogue, ok? É o famoso não vou pisar em cima de ninguém para poder crescer na minha carreira. Isso é super relevante, tá bom? Bom, passamos aí pelos 5 pontos. Eu queria trazer uma recomendação de livro para vocês, que é O Poder do Hábito. Isso é um clássico já, que basicamente ele consegue trazer para vocês alguns gatilhos de onde é que esses problemas de comportamento, de hábito mesmo, do que a gente faz todos os dias, por que é que a gente faz aquilo que a gente faz, como começam essas atividades, e aí, imediatamente, a gente começa a identificar esse gatilho e trabalhar em cima de uma mudança, e ele dá algumas técnicas de como você faz para identificar e começar a mudar para que isso se torne um novo hábito mais saudável, mais produtivo dentro da sua carreira, ok? Eu queria falar para vocês de que toda essa apresentação, ela foi desenvolvida e foi trabalhada em cima de alguns sites, mas o melhor deles é developgoodhabits.com, que a gente tem mais 95 outras habilidades que também são categorizadas dentro desses 5 grupos, e vocês podem pesquisar e ver outras habilidades em que talvez vocês tenham, em que ainda não se identificaram aqui, mas eu acredito que de todas elas, acho que passa de 130 essa lista, e de todas elas eu capturei aquelas em que são mais relevantes, em que algumas são até um pouco redundantes, em que vocês conseguem absorver e tentar aplicar uma melhoria a respeito de cada um desses itens. O que eu queria sugerir para vocês a respeito desses 5 pontos em que nós falamos, é de você fazer uma pequena régua e dar uma nota de 0 a 10 para cada um desses 5 caras, de comunicação, de ética, de liderança, de solução de problema, e verificar para cada um desses itens qual é o que você dá uma nota maior ou menor. Então, você pega esses outros valores, essas outras habilidades, e começa a exercitar, a escrever e deixar livre, visualmente falando. Eu tenho que ser mais humilde, tenho que ser mais atencioso, preciso trabalhar mais a minha memória, e coloque visualmente isso à sua disposição para que você possa atender e melhorar esses indicadores, ok? Então, fica aqui um obrigado por enquanto. Eu agradeço muito a oportunidade de ter falado com os alunos da FECAF, agradeço ao professor Ortunes pelo convite, e deixo aqui, deixa eu ver, eu acho que eu tenho 2 minutinhos para pergunta. Eu vou olhar aqui no campo de comentários e vou tentar responder a pelo menos uma dessas perguntas, se eu encontrar aqui alguma. Ok? Não? Maravilha. Se vocês tiverem alguma dúvida, então, aqui embaixo tem o endereço do meu LinkedIn. Vou pedir para o pessoal deixar ele também como um comentário fixo com o endereço. Aí, curtam a apresentação, se inscrevam no canal da faculdade se você ainda não é inscrito, e acessem lá minha rede social e as redes sociais da universidade para poder saber
de mais eventos como esse, tá ok? Muito obrigado, pessoal.